segunda-feira. Então, receba essa palavra como eu estou recebendo, porque Deus colocou assim muito forte no meu coração. E eu sempre falo que antes do Senhor enviar a palavra para a igreja, Ele fala com o pregador, né? Então, olha, receba, viu? Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida, assim como foi com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem de bom ânimo, porque tu farás a esse povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tem de bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele de dia e de noite, para que tenham cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo, não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Crê que essa é a palavra do Senhor? Amém? Então aplaude essa palavra. Glorioso e eterno Deus, ó Pai, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, me coloco diante da Tua presença para ministrar a Tua palavra. Deus Santo, que não seja eu a falar, mas que o Teu Espírito Santo fale agora através de mim, que eu diminua, ó Pai, o Senhor cresça, e que a Tua palavra vá, Senhor, e prospere naquilo pelo qual o Senhor a está enviando. Assim seja, assim seja. Amém? Podeis sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, quando o Senhor, Ele manda Moisés de volta lá para o Egito, e Deus tinha dado uma ordem a Moisés, e Ele tinha dito para Moisés que Ele tinha visto a aflição do povo dele e tinha ouvido o seu clamor, né? Quer dizer, Ele viu e Ele ouviu. E Ele envia Moisés. E você conhece a história? Moisés fala com Faraó, e Faraó não deixa o povo sair, e vem as pragas, até chegar à última praga. Mas uma das coisas que vem ao meu coração foi a respeito de Josué, amém? Por quê? Quem era Josué? A palavra vai nos dizer que Josué, ele nasceu lá no Egito, né? Josué, ele era um escravo lá no Egito. Mas quando Moisés chega, e Moisés começa, sabe, a falar com Faraó, Josué, ele se liga a Moisés, e onde Moisés estava, Josué estava, amém? Josué estava. Josué, ele foi criado no Egito, foi criado como escravo, mas Josué, ele tinha algo de especial.
Amém? Ele tinha algo de especial. Então, esse ligou com Moisés. E até a saída do povo de Deus lá do Egito, onde Moisés ia, Josué ia. Amém, queridos? E isso me mostra, queridos, que quando nós estamos, às vezes, na igreja, na casa do Senhor, que nós venhamos procurar pessoas de oração. Amém? Pessoas de jejum, pessoas que vai nos levar adiante, né? Não pessoas que, sabe, voltam atrás, pessoas que por qualquer coisa voltam atrás, mas pessoas que vai nos levar adiante. Quando, sabe, Josué, ele se aproxima de Moisés, enquanto estava lá no Egito, sofrendo lá no Egito, quando eles saem do Egito, eles direto com Moisés, onde o que Moisés falava para Josué era lei. E vai passando um tempo. Você sabe que por murmuração do povo, eles ficaram no deserto durante 40 anos. Mas durante 40 anos, Deus começou a preparar Josué para ser o próximo. Ele começou, ele não olhou, sabe, para outros, não. Naqueles 40 anos, Josué, ele foi, sabe, aprendendo cada vez mais. A palavra do Senhor nos diz que, uma vez Moisés, ele unge Josué. E agora Moisés morre. Josué está ali, o povo está ali, as crianças que tinham saído lá do Egito, que ainda era criança, menor de 20 anos, esses ficaram. Os outros de 20 anos para cima que tinham saído lá do Egito, pela murmuração, todos pereceram, todos morreram naquele deserto. E agora veio os filhos, e os filhos vão crescendo, e os filhos vão crescendo. E agora não está mais aquelas pessoas que receberam a promessa de sair do Egito e ir para uma terra que ia manar leite e mel. Não, agora eram os filhos que cresceram no deserto, os que nasceram também no deserto. E agora o último a morrer é Moisés. E quando Moisés morre, há uma grande multidão dos filhos de Israel. E aqui no versículo 1 de Josué, Deus começa então a falar com Josué, né? Quando Deus diz, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois agora, passe esse Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou para os filhos de Israel. Quer dizer, a promessa continuou. Amém, queridos? Isso me mostra que quando Deus tem uma promessa conosco, quando Deus tem uma promessa com o filho e a filha, a promessa continua. Às vezes, por alguma coisa, nós não conseguimos chegar a receber aquela promessa. Às vezes a promessa ela não se concretiza em nós, às vezes por falta de fé, às vezes por incredulidade, mas a promessa de Deus não falha. Se ela não se concretizou em nós, ela vai concretizar nos nossos filhos, vai concretizar nos nossos netos, porque todos são abençoados por Deus. Amém? Mas eu quero acreditar e acredito que quando o cristão ele é fiel a Deus, a promessa se cumpre no tempo dele mesmo, né, pastora Neuza? É no tempo dele mesmo. Essa promessa os filhos de Israel perderam. Os que saíram de 20 anos para cima lá do Egito perderam. Mas os filhos, os netos receberam. Amém, queridos? E agora Deus vai falar com Josué. Josué, o povo está aí. Eu usei Moisés por muitos anos, agora é você que eu vou usar. E ele começa a dizer das terras que ele vai dar para ele aqui, até o versículo 2º, 3º, 4º, 5º. O 5º ele diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Quer dizer, agora vem promessa, não mais para Moisés, mas para Josué. Você recebe essa promessa? Amém? Sabe, não mais agora para Josué, mas agora para mim
e para você, em nome de Jesus Cristo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. E ele diz: como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Amado, isso é coisa tremenda. Isso vem para nós hoje. E ele diz aqui no versículo 6: esforça-te, tem de bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a teus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tenha muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Queridos, e o que esse versículo, ele fala comigo, ele fala com você? O Senhor escolhe Josué, como ele escolheu Moisés. Mas ele começa a dizer: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Mas assim como Moisés me obedeceu em tudo, assim como Moisés falou tudo aquilo que eu falei para ele, tudo aquilo que eu ensinei ele, e ele ensinou o povo, assim eu falo contigo. E ele diz: se esforça para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo te ordenou. Quer dizer, a palavra do Senhor tem que continuar. Amém, queridos? O primeiro ministério nosso, meu e da pastora Neuza e do pastor Diogo, foi a Assembleia de Deus. Nós já recebemos o Senhor Jesus na Assembleia de Deus. Eu falo que a Assembleia de Deus, para mim, é o nosso começo, né, pastora? O nosso começo, o nosso tudo, coisas que eu aprendi, que eu levo até hoje. Depois nós passamos para um outro ministério, chamado Paz e Vida, que foi bênção também. E depois Deus deu a Resgatando Vidas para nós, como Ele tinha falado. Só que há coisas que aconteceu lá no comecinho, né, pastora? Que a gente vai levando. Vai levando, e traz para a gente. Então, isso mais ou menos que o Senhor falou com Josué, né? Esforce e tem de bom ânimo para teres o cuidado, conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que vás. Quer dizer, sabe, foi lá atrás, anos atrás, Deus começou a falar com você, sim ou não? Deus começou a falar, e às vezes nós passamos, às vezes nós mudamos de ministério, né? E nós mudamos de ministério, mas nós não mudamos do Deus a quem nós servimos. E coisas que foram faladas antes, que tacou no meu coração, no teu coração, a gente continua levando. Então o Senhor falava isso para Moisés: não esquece de nada que Moisés te ensinou. Amém? Não esquece, sabe, se esforça, não esquece, porque se você não esquecer e andar conforme esta palavra, eu poderei te conduzir. Glória ao nome do Senhor, eu poderei te conduzir. E aí ele diz o seguinte, é o tema da nossa palavra: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Qual é o livro da lei hoje, igreja? A Bíblia. Amém? Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite. Amém? Para teres o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Hoje, é bom você ter a Bíblia no celular. É bom. Eu tenho, mas eu continuo com essa. Amém? E é bom quando você começa a meditar na palavra de Deus. E a cada dia, a cada manhã, Deus tem algo para mim, Deus tem algo para você.
E quando nós meditamos nesta palavra, queridos, e a cada dia meditamos, ela começa a criar vida em mim e em você. Às vezes você lê um versículo que ontem você leu ele, não aconteceu nada, você não sentiu nada, você vai ler hoje, parece que o versículo sai das páginas da Bíblia e vem para o teu coração. Sim ou não? Já aconteceu isso com você? Amém? Então, ele falava assim, olha, tudo que Moisés te ensinou, continue fazendo. Não se aparte, continue caminhando. E aqui ele diz, medite. Não te aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele de dia e de noite, para teres o cuidado, conforme tudo que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Lá na minha casa, eu tenho 2 quadros. Quadros com versículos. Quadros de momentos terríveis que eu e minha família passamos. Terríveis. E nesses momentos terríveis, quando nós olhávamos e era só nós, a gente vinha para cá. E quando nós chegávamos na palavra, o Senhor falava conosco. E aquele versículo queimava no nosso coração, no meu coração, no coração do pastor Diogo. E aquele versículo ficou há muito tempo no meu coração, depois nós mudamos, passamos uma outra luta terrível. O Senhor me deu um outro versículo, e um dia eu falei, pastor Diogo, vamos fazer um quadro desse versículo? Vamos fazer um quadro. Aí ele fez o versículo, comprou um quadro, está lá na minha parede. Pode mudar tudo, mas aquilo não muda. Porque cada vez que eu estou passando uma luta, eu olho para aquele versículo. E eu lembro que lá no fundo, lá atrás, ele pegou as minhas mãos, ele pegou a mão do pastor Diogo, e ele disse, eis que tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou contigo. E outro ele dizia, olha, quando andares, quando não tiver luz nenhuma, quando andares e não tiver luz nenhuma, firme-se no seu Deus. Firme-se. E há momentos que a gente passa assim que, se não for ele, aí você coloca lá. Muitos quadros, de vez em quando eu falo para o pastor Diogo, eu falo, como Deus tem falado conosco, a gente tem que colocar quadro nas casas inteiras. Vai correr tudo. Então é maravilhoso isso, porque você lembra aquilo que você passou, mas que Ele estava contigo, Ele estava segurando as tuas mãos, Ele estava dizendo, ei, nós estamos passando junto. Não pensa que você está sozinho. É que Ele diz, não pensa que você está sozinha. Você não está sozinho, Ele tem feito isso. Então Ele diz, medita. Amém? Se a gente sai um pouco daqui e vamos para Salmos, no capítulo 1 de Salmos, ele também diz assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de água, o que dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, prosperará. Então, aquele que medita essa palavra, ele dizendo, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, porque que conselho o ímpio pode dar para mim e para você? Sim ou não?
Amém? Se a gente pô, a mulher é casada, ela trabalha, o casamento não está muito bom, aí ela vai chegar e pegar aquela amiga que ela gosta, mas não serve a Deus, ela vai contar a situação dela. Ah, não, meu marido parece que saiu de casa, meu marido, olha, eu estou achando que o marido está me traindo, estou achando, sabe, o que a outra tem para falar para ela? Ah, faz igual. Faz igual ele. Sim ou não, igreja? Então, o que eles têm? Eu estou falando casamento, mas em várias coisas, né? Então, o que ele tem? Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Sabe aquela vizinha? Ela não pode te ajudar. Sabe aquele amigo seu do serviço, ele não pode te ajudar. Mas você crê num que tudo pode. Você crê num que tudo pode. E quando você dobra o teu joelho, coloca a tua boca no pó e fala com ele, ele te dá a resposta que você está precisando. Ele te dá a resposta que eu estou precisando. Ele nos dá a resposta, igreja. Ele nos dá a resposta. Não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, quer dizer, aquele que medita. Oh, meu Deus, eu posso sentar aqui, eu posso entrar aqui, eu posso fazer mesa com essa pessoa aqui, eu posso ser amiga dessa pessoa. Na sexta-feira, quando eu saio mais cedo, e as pessoas vão para barzinho, essa pessoa me convidou, eu posso ir com ela? Pastor, eu estou indo com ela para ganhar ela para Jesus. Você tem que tomar cuidado. Que se você estiver firme com o Senhor, você ganha ela. Mas se você estiver meio assim, ela vai te ganhar. Vai começar a te oferecer uma bebida, uma cerveja. Não, mas eu estou aqui com o meu Guaraná. Não, eu não bebo, eu sou crente. Mas você vai indo. E o Espírito Santo vai tocando no teu coração. O Espírito Santo está pedindo para que você saia, mas eu vou ganhar ela para Jesus. Daqui a pouco você está tomando cerveja junto com ela. Daqui a pouco você está fumando junto com ela. Daqui a pouco você não tem mais prazer de estar na igreja. Você não tem mais prazer de buscar o Deus que você serve. Você não tem mais força para dobrar o joelho e orar. Está entendendo, queridos? Bem-aventurado aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer. Aonde, igreja? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você pode aplaudir? Glória a Deus! Na sua lei. Pastora, mas eu não vou ficar 24 horas lendo a Bíblia. Não, 24 horas os versículos vão estar dentro de você. Aleluia. Você está dentro do trem, você está meditando, você está no teu trabalho, você está meditando, você está no teu carro, você está meditando, aquele versículo começa a vir, sabe, dentro de você, e versículo que você nem imaginava. Poxa, eu li tanto tempo esse versículo, mas na hora ele chega ali. E você sinta a presença do Espírito Santo. Quem já sentiu a presença do Espírito Santo aqui? Dá um glória a Deus, aleluia, amém. Hoje a palavra é ensinamento, para mim e para você. Glória a Deus. Efésios capítulo 6, vamos lá. Louvado seja o nome do Senhor. Efésios capítulo 6. Vamos ler ele todo, mas nós vamos parar num versículo. 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. Eu preciso me revestir de armadura, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue,
mas sim contra o principado, contra a potestade, contra os príncipes das trevas desses séculos, contra as hostes espiritual da maldade nos lugares celestial. Aqui no versículo 12, querido, ele está dizendo assim, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Quem é a carne e o sangue? O físico, a pessoa. Quando eu vim para Jesus, a nossa família era terrível. Era bebida, briga. Assim que a mãe morreu, eu te mato. Assim que a mãe morreu, eu te mato. E era terrível. E a pastora Neuza aceitou Jesus, lá em Jandira, e ela me levou para Jesus. Nós frequentávamos o espiritismo, e ela nos levou para Jesus. Obrigada, minha irmã. Mas na minha casa o inimigo fazia o que ele queria. Só que na igreja eu estava bem. Mas quando eu voltava para casa e eu via a briga, um brigando com o outro, e era briga mesmo de tapa, eu entrava nessa briga e começava a brigar também. Mas um dia, o Senhor colocou no meu coração este versículo, sem eu ter lido ele, sem eu ter imaginado que ele estava na Bíblia. E aí ele me disse, louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. E ele me disse, porque não temos que lutar contra a carne, contra o sangue. E com quem que eu estava lutando, igreja? Eu chegava em casa da igreja, mas eu entrava na briga. E o Senhor disse para mim, olha, você está fazendo errado. Você não tem que lutar contra a tua família. Você não tem que lutar contra os seus. Você tem que lutar contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas, contra as hostes espiritual da maldade no lugar celestial. Não é para você brigar com o teu irmão, com a tua irmã, não é. A luta é espiritual. Fala com essa pessoa, a luta é espiritual. A luta não é com a minha família, não é com a tua família. A luta não é com aquele cara que te fechou. Não. A luta é espiritual. A luta é espiritual. E quando o Senhor me ensinou, igreja, que a luta era espiritual, eu ia para a igreja e quando eu voltava e a bagunça estava ali, e eu subia para o meu quarto, e eu dobrava o joelho e orava, e eu levantava, e eu falava, Deus me deu uma vassoura de fogo. E eu começava a repreender. Eu falava, demônio, você não tem mais poder aqui na minha casa. Na minha casa hoje quem reina é Jesus. E eu saía no meio do quintal, ia para outra casa lá em cima, e eu começava a repreender, lá da primeira casa, eu começava a repreender, dizendo, você não tem mais poder. Jesus está comigo aqui. Igreja foi parando, e hoje, graças a Deus, a minha família, meu lar é um cantinho do céu, aleluia. A minha família, a maioria da minha família hoje está com o Senhor Jesus, busca o Senhor Jesus, amém, igreja? Mas ele vai falando, e a gente tem que colocar em prática aquilo que ele falou. Ele vai falando. E aí ele diz, versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau, e havendo feito isso, ficai firme. Quer dizer, Senhor, eu preciso da tua armadura. Senhor, hoje eu levanto, Senhor, pela manhã e eu vou trabalhar, Senhor, me cobre com a tua armadura, me cobre com a armadura de Efésios 6.
Senhor, abençoa a minha vida, me cobre com o sangue de Jesus, me dê um dia abençoado, Senhor. E se o inimigo quiser se levantar, Senhor, que ele caia por terra em nome de Jesus. É você andar e há uma legião de anjos na tua frente, glória a Deus. E tudo aquilo que o inimigo preparou cai por terra em nome de Jesus, porque você não está sozinha. Do seu lado há anjos do Senhor, há anjos do Senhor. Tomai a armadura de Deus. E ele diz: estáis, pois, firme, tendo cingido o vosso lombo com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado aos pés na preparação do evangelho da paz. Isso tudo é armadura espiritual. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual poderia apagar todo dardo inflamado do maligno. Quer dizer, o escudo da fé. O inimigo, ele se levanta, você está ali. E quem é o nosso escudo, igreja? Jesus, aleluia. É Jesus o teu escudo, é Jesus o nosso escudo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Novamente, a palavra de Deus. Você pode dar uma glória? Você pode aplaudi-lo? Novamente a palavra de Deus. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Estar com a armadura de Deus, que é a espada do Espírito. Lendo, tomando posse, deixando a palavra entrar, deixando a palavra entrar. Ah, pastora, mas depois que eu leio, daqui a pouco eu esqueço. Mas não se preocupe, porque no momento certo o Espírito Santo vai te mostrar. Amém? Tomai sobre si. Glórias ao nome do Senhor. É pela palavra que o Espírito fala com a gente, igreja. Eu sei, eu creio em profecia. Deus já falou muito em profecia comigo, já me abençoou muito. Eu creio em revelação. Nós cremos em visões, nós cremos em todos os milagres, nós cremos em todos os dons que estão aqui, nós cremos. Mas a palavra é a primeira. Amém? A palavra é a primeira. A Bíblia, você está lá na tua casa, não tem um profeta, não tem ninguém, o teu pastor não está, a tua pastora não está, mas está a palavra de Deus, onde você vai orar, onde você vai buscar, e Ele vai falar contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica, vigiando nisso com perseverança e súplica por todos os santos. Então é a palavra que fala com a gente. É a palavra que no momento que, poxa, hoje eu queria falar com alguém, eu queria falar com alguém da igreja, hoje eu queria pedir oração, mas hoje não tem um culto, hoje não tem nenhuma pessoa, não se preocupa, Ele está ali do seu lado. No momento que você estava orando, Ele estava ali. No momento que você tinha dormido a noite toda, Ele enviou os anjos dEle para te proteger, para te guardar. No momento que você levantou e começou a orar. Uma coisa errada, igreja, que a gente sempre faz, sabe? A vida a gente levanta da cama e já vai para o celular. Não. Deixa o primeiro minuto para Ele. Amém? Não, mas eu tenho aqui, alguém mandou uma mensagem, pode ser uma mensagem importante, não. Mas importante é você estar com o Senhor. Alinha a tua vida com o Senhor, alinha com Ele. Ah, pastora, mas às vezes eu tenho a Bíblia, né? E eu posso ler ali na Bíblia. Sim, se for para você abrir, para ir no versículo da Bíblia, aí tudo bem. Amém? Mas eu vou entrar para o Instagram, vou entrar no Zap, Não, queridos. Não. Assim que nós abrimos nossos olhos, meu irmão, se coloca diante dEle. Agradeça a Ele. Fale com Ele. Pede a bênção. Agradece o que aconteceu. Fale a bênção. Ore, busque Ele. Aí depois a gente faz o resto. Amém? Glória a Deus, porque Deus está falando de meditar na palavra, né? Mas você pode falar para mim assim, pastora, como é que eu vou viver essa palavra? Como é que eu vou viver ela? É lendo, praticando, né? Sabe que a Bíblia é o nosso manual, sim ou não?
É nosso manual. E eu estava falando para a pastora Neuza, que o senhor tinha me dado algo. Vamos colocar assim. Quem já comprou carro novo aqui? Carro zero. A pastora já comprou um carro zero, né? Diácono Bruno lá atrás. O carro, quando ele vem, eu falo carro zero, porque quando ele vem, ele tem um manual. Sim ou não? Sim ou não, Bruno? Sim. E se o motorista pegar aquele carro, mas ele não lê aquele manual? O que vai acontecer, Bruno? Fala aí. Dá ruim? Por quê? Porque o carro tem um manual. O câmbio é diferente, as peças são diferentes, mas vem aquele manual lá do fabricante. Sim ou não, igreja? O Vectra tinha, né? O manual. E às vezes eu falava para a pastora Neuza, lê o manual. Porque quando você lê o manual, você vai entendendo peça por peça. Ah, não, mas eu tinha um outro carro, agora comprei esse carro, é a mesma coisa. Você sabe que não é, senão não viu o manual. Olha o nosso manual aqui. É para a terra e para o céu. Glória a Deus. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Então, vem comigo aqui em Tiago. Vamos lá em Tiago. Estamos terminando. Eu te amo, Jesus, eu te amo. Eu glorifico o nome do Senhor. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, ele diz assim, no versículo 22. E ele diz, sede o quê, igreja? Eu quero que a igreja leia junto comigo. Sede e não enganando-vos a vós mesmo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, em outras versões está diferente um pouquinho, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e vai-se, e logo se esquece de como era. Sabe, mas também a gente que é mulher, né? A gente acabou de se arrumar, vai no espelho, dá uma olhada, o cabelo tá bom. A gente acabou. Daqui a pouco a gente olha novamente, sim ou não? Então, o que ele nos ensina, Tiago? Que aqueles que leem a palavra, mas não pratica, é igual a pessoa que ela vai para o espelho, ela olha o rosto dela, mas daqui a pouco ela sai, ela esquece, e ela vai novamente, por quê? E ele diz, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Se a gente não pratica, a gente não vai ter força. Se a gente não pratica, se você não pratica, quando o inimigo vier se levantar contra você, você não vai ter força, porque o Senhor falou tanto que você teria autoridade contra todo mal, da potestade maligna, ele fala em Marcos 16, mas você leu, mas você não praticou, você não leu, aquilo não veio sobre você. Então, quando vem uma luta, quando o inimigo se levanta, você esquece e vira uma presa fácil. Amém? Praticar. E quando eu pratico, e quando eu leio, e leio alto, é melhor, porque, sabe, eu estou praticando, eu estou lendo o Salmo 91, e eu leio ele todo alto, sabe, para quê? Para que esse Salmo entre dentro de mim.
Sabe, eu estou, orando, eu estou buscando ali por uma cura, mas na palavra do Senhor ali em Isaías 53, diz que Ele levou sobre Ele todas as minhas enfermidades. Então aquele versículo me dá poder, me dá graça para chegar e dizer: Senhor, essa enfermidade não é minha, o Senhor já levou lá na cruz, o Senhor já levou ela. Senhor, eu rejeito esta enfermidade, porque o Senhor já levou ela. Você está entendendo, queridos? Você está entendendo? Mas se a gente somente lê, passa o olho e lê: pastor, mas eu não estou entendendo nada. Mas se você começar a ler, você vai entender. Se você deixar algo para o Senhor, se você deixar, 15 minutos, tira 15 minutos de manhã ou à noite, antes de se deitar, mas fala: Senhor, fala comigo através da tua palavra. E Ele vai falar. Praticar a palavra. Você volta. Josué, Moisés morreu. Agora é a tua vez. Mas sabe, Josué, tudo aquilo que Moisés te ensinou, não esqueça. Para que possa andar sem ir para um lado nem para o outro. Porque aí eu vou te direcionar, aí eu vou te dirigir. Josué, não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite de dia e de noite, para teres cuidados, né? Então farás prosperar o teu caminho. Está aqui a resposta. Está aqui. E quando Deus me passou para mim essa palavra, tem uns 15 dias, né, pastora? E eu falava assim, né, como aqui na igreja, né, você sabe que tem vários pastores. E todos os pastores têm oportunidades, né? Nós temos, no primeiro domingo, eu, a pastora Neuza; no segundo domingo é Santa Ceia, eu, a pastora Neuza, pastor Diogo, pastor Johnny. Quando tem um quinto domingo, pastor Vital, pastor Manuel, né? E nós trabalhamos com todos os pastores aqui. E eu falei que Deus vai dar bastante igreja, porque tem bastante pastor, né, pastor? Quando Ele abrir a porta aí, né, porque tem bastante pastores. Então, às vezes, Deus dá algo assim e você, não é você aquele dia, né, você fala: Senhor, aí você fica assim, sabe, não vendo a hora, porque ela fala comigo e ela fala com você. Amém? Hoje foi uma palavra de ensino, né, igreja? Né? Hoje não foi, é gostoso quando a gente ora e o poder cai, é muito bom, mas como é maravilhoso quando Ele fala comigo e com você, através da palavra, como Ele vai falando, vai falando, vai falando, e que nós viemos sair daqui hoje, cheios do poder, e que a partir de hoje, nós colocaremos em primeiro lugar Ele, nem o celular, sabe, nem nada, o primeiro lugar Ele. Pastor, eu levanto 5 horas da manhã, não dá para orar. Levanta às 4h30, meia hora. Pastor, vai, meia hora na presença do Senhor é grande, né, Deus? É tremendo, Deus sabe. Às vezes eu saio da minha casa que não dá e eu vou orando no meio da rua. Mas pratique. E é isso que Ele tem com vocês. E se Ele colocou só vocês hoje, é porque a palavra é para nós. Você não vai poder falar: não, olha, essa palavra é para uma pessoa, pastora, olha, se ela estivesse aqui. Não, não é. Fala assim: é para mim. Ela é para todos nós. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus. Aleluias. No momento em que aceitei ao meu